Olá, boa tarde a todos. Sou professora Ellen, do curso de Medicina da Faculdade do Univag, ministrando a disciplina Internato em Saúde Coletiva 2, na parte teórica. Hoje nós vamos abordar o seguinte tema: Sistemas de Informação e Medidas de Prevenção à Covid-19. Mas antes de falarmos em relação ao sistema de informação e à prevenção da Covid, vamos iniciar entendendo todo o processo histórico em relação ao início do coronavírus, a sua transmissão e quais foram os primeiros casos no nosso país e no nosso estado. Vamos lá. Quando falamos em relação ao histórico de transmissão, temos que entender quais foram os primeiros casos no mundo, o primeiro caso no Brasil e o primeiro caso notificado no nosso estado de Mato Grosso. Um dos primeiros casos da Covid-19 tiveram início em um mercado de animais vivos em Wuhan, na China. A partir disso, tivemos surto nesse território em relação ao número de casos com Covid-19. No entanto, essa epidemia não somente permaneceu na China, ela se espalhou a demais territórios. Primeiramente, foram territórios, países próximos à China, no continente asiático e depois no continente europeu, como Itália, entre outros países. Essa epidemia se tornou então uma pandemia, ou seja, transpassou todo o território nacional da China para outros países. Devido essa notificação emergencial em relação à Covid-19, o nosso país, o Estado brasileiro, no dia 22 de janeiro de 2020, ativaram o Centro de Operações Emergenciais em Saúde Pública. E nós tivemos o nosso primeiro caso notificado no Brasil no dia 17 de fevereiro de 2020, de uma brasileira de 21 anos, residente na China, que estava no Rio de Janeiro. Os primeiros sintomas que ela apresentou foi febre, tosse, dor de garganta e fraqueza, não existiam comorbidades. No nosso estado, em Mato Grosso, a primeira notificação em relação aos casos suspeitos de Covid-19 foram nas seguintes cidades: Glória do Oeste, um caso, Alto Taquari, um caso e Sorriso, um caso. Conforme já disse para vocês, em relação à organização do Sistema Único de Saúde para essa pandemia emergencial, foi ativado os Centros de Operações Emergenciais em Saúde Pública para o novo coronavírus, COI-NCOV. E essa estratégia, ela é prevista pelo Plano Nacional de Respostas a Emergências em Saúde Pública do próprio Ministério da Saúde. Em relação ao sistema de notificação utilizado, é o Sistema de Informação de Vigilância da Gripe, que é o CIVEP, gripe, e esse sistema ele é responsável por monitorar o agravo de influenza tipo A, tipo B e também outros tipos, como a SARS, que é a Síndrome Respiratória Grave da Covid, e a MERS, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Os primeiros casos, eles foram notificados e monitorados pela Vigilância Epidemiológica e pelo Centro de Operações
em Emergências, o COI. Cada estado ele tem fortalecido tanto as ações de vigilância epidemiológica como o Centro de Operações Emergenciais, o COI. O Sistema de Informação CIVEP-GRIP, ele é um sistema de notificação online e lá contém, nós vamos ver no decorrer dessa aula, existem determinantes de saúde para entender qual é a situação epidemiológica do país, do estado ou até mesmo do nosso município. Uma das principais variáveis que são classificadas é sexo, idade, local de contaminação e hospitalização, ou seja, entender qual é o perfil diagnóstico desse indivíduo e dessa população, seja no município, seja no estado, ou seja em todo o território. Em relação à notificação compulsória, a influenza, tanto a influenza tipo A, tipo B e como as suas variações, a SARS, Covid-19, que é a síndrome respiratória grave da Covid-19, e a MERS-CoV, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, devem ser de notificação compulsória imediata, ou seja, até 24 horas. O diagnóstico, ele é clínico e laboratorial do influenza. Vamos conhecer? Então, quando falamos em relação ao diagnóstico clínico da influenza, nada mais é que o quadro inicial da doença da influenza, e ele é caracterizado como síndrome gripal, que a gente vai ver os principais sinais e sintomas e agravos. No entanto, o diagnóstico ele precisa de uma investigação de forma criteriosa e minuciosa do seu estado clínico, do estado epidemiológico daquela região e daquele território e a realização do exame físico. Quando falamos em relação ao diagnóstico laboratorial da influenza, a amostra clínica é através da realização, da secreção da nasofaringe. A gente vai mostrar daqui um pouco para vocês como é realizado esse teste. Quando é considerado influenza, para que realmente o diagnóstico laboratorial seja eficaz, o período da coleta ele tem que ser preferencialmente entre o 3º e o 7º dias após o início dos sintomas. Então, para maior realmente avaliação desse diagnóstico laboratorial. E só retomando um pouco, muito importante, o médico da família ou o médico em qualquer perspectiva, seja na atenção secundária, seja na média e alta complexidade, ele tem um papel fundamental nessa perspectiva do diagnóstico clínico e laboratorial, porque o médico, ele faz investigação clínica e epidemiológica associado com os demais profissionais da saúde para que realmente cada vez mais tenha um diagnóstico claro em relação à influenza ou os outros tipos como a SARS ou a MERS da COVID. E o diagnóstico laboratorial, ele é realizado através da pesquisa do vírus influenza, que é um dos componentes da vigilância de influenza, e ele se baseia nas estratégias de vigilância sentinela, como síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave, em UTI, e a vigilância universal dessa síndrome respiratória aguda grave. Nós temos aí o período de incubação da Covid-19 e temos também
O período que se transmite. Qual é o período de transmissibilidade da COVID? Vamos conhecê-lo? Então, o período de incubação da COVID-19, em média, o período de incubação é de 5,2 dias, com intervalo que pode chegar até 12 dias e meio. Em relação ao período de transmissibilidade da COVID-19, em média, é 7 dias após o início dos sintomas. No entanto, alguns dados preliminares em relação ao novo coronavírus, a COVID-19, sugerem que a transmissão ela pode ocorrer mesmo que não apresente sinais e sintomas. O diagnóstico para a COVID-19, ele é caracterizado como síndrome gripal, que é o quadro de início da doença. No entanto, alguns casos leves não necessariamente apresentam febre, eles podem apresentar subfebril, que vai elevando progressivamente essa temperatura, e a febre ela pode persistir, ela persiste não somente 3 a 4 dias. Ao contrário dos casos de influenza, ela pode permanecer por mais do que 4 dias. E é recomendado que todos os casos de síndrome gripal seja questionado o histórico de viagem para o exterior ou se teve contato próximo para as pessoas que tenham viajado para o exterior. Essas informações ela tem que ser registrado no prontuário do paciente para investigação epidemiológica, porque nós vimos que existe a transmissão comunitária e a transmissão comunitária não se sabe qual é o contato que essa pessoa teve com alguém que veio de fora do país ou um caso confirmado. Então, por isso, é importante na anotação do prontuário do médico e da equipe de saúde em relação a esses dados tão importantes. E eles devem estar devidamente anotados para investigação epidemiológica. O diagnóstico laboratorial da COVID-19 é realizado por meio de uma técnica que é o RT-PCR, que nada mais é o tempo real e o sequenciamento, seja parcial ou seja total, do genoma viral. Então, é dessa forma que é feito o diagnóstico laboratorial da COVID-19. O diagnóstico diferencial é no sentido que as características clínicas, elas não são específicas. Pode ser similar a qualquer outro vírus respiratório. E ela pode ocorrer sob forma de surto e pode ocorrer ao mesmo tempo como a influenza, parainfluenza, rinovírus, vírus sincial, respiratório, adenovírus, outros coronavírus, entre outros. Então, não sei se é uma sorte ou se é um azar, mas o nosso país está se aproximando do inverno e é muito comum nesse período e nessa época temos casos de influenza B, influenza sazonais nesse período. Então, por isso que é necessário se ter um diagnóstico diferencial em relação à COVID-19 e as demais clínicas relacionadas a vírus respiratórios. Por isso que nosso país iniciou precocemente a campanha em relação à vacinação de influenza. Quando, professora, em relação a definições operacionais, eu considero o caso suspeito. Nós temos 3 situações. A primeira situação é que, pelo menos, ela deve apresentar febre
e um sinal respiratório, que pode ser tosse, dificuldade para respirar, batimento de asas nasais, entre outros. E histórico de viagem para uma área com transmissão local, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento de sinais e sintomas. Então, essa é a primeira situação. A segunda situação é a pessoa apresentar febre, ter pelo menos um sinal de sintoma respiratório, que nós já dissemos, como tosse, dificuldade para respirar, batimento de asas de nariz e contato próximo com um caso suspeito de coronavírus nos últimos 14 dias anteriores dos sinais e sintomas. Essa é a situação 2. A situação 3 nada mais é que apresentar febre ou pelo menos um sinal de sintoma respiratório que nós já dissemos, como tosse, dificuldade de respirar, batimento de asas nasais, entre outros. E contato próximo com um caso confirmado de coronavírus em laboratório nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento de sinais e sintomas. Então, o primeiro caso nada mais ela teve contato com alguém, além da febre, dos sintomas respiratórios, ela ter contato com alguém que viajou para um local que tem transmissão local. A segunda situação, só para a gente retomar um pouco, é vocês lembrarem que ela tem que ter contato próximo com caso suspeito para coronavírus, né? E o caso 3, ela já teve um contato próximo com caso confirmado, tá? Então, nós temos essas 3 situações em relação ao caso suspeito. Além disso, nós temos dados, né, relacionados ao quadro clínico durante a consulta, que o médico ele tem parte essencial e fundamental no detalhamento desses dados em relação aos sinais e sintomas que aquele paciente apresenta durante a consulta, como se tem febre, se ela foi aferida ou se ela foi relatada, se tem tosse, se tem congestão nasal, se tem dificuldade para respirar, ou seja, é necessário o exame físico dos sinais vitais daquele paciente, verificar a frequência respiratória por minuto, se tem batimento de asas nasais, se tem outros sinais, tem que descrever esses sinais, qual é a data de início desses sintomas e escrever qual foi o primeiro sintoma. E como conduta médica adotada que exames foram solicitados ou realizados, qual é a medicação prescrita anteriormente e qual é a atual, se o paciente foi internado ou ficou numa observação,
se ele foi orientado ao acompanhamento domiciliar e qual é a conduta terapêutica do médico. Ele necessariamente vai precisar de um isolamento? Ele vai precisar de uma internação? Qual é a conduta? A amostra laboratorial, qual foi a data da coleta da amostra? Qual foi a data de envio dessa amostra para o LACEN? Investigação epidemiológica dos contatos, ou seja, qual é o número de contatos que ele tem, seja entre o domiciliar, no trabalho, entre outros, quais as pessoas que ele tem contato, que ele teve contato frequentemente nesses dias, quantos contatos foram identificados e orientados, se ele teve contato, foi investigado os familiares, entre outros, quantos apresentam sinais e sintomas e qual é o período que realizou o monitoramento desses contatos. Em relação ao relatório detalhado de caso suspeito, existe uma portaria 356 de 11 de março de 2020 que garante que, se é um caso suspeito, ele deve cumprir a quarentena por meio de isolamento social, e aquele que não cumpre essa medida de isolamento social, medidas punitivas serão rigorosamente cumpridas a esse indivíduo ou a essa população. Em relação à Lei 13.979 de 2020, lá no artigo 3, lá fala em relação que existe, que medidas devem ser adotadas, medidas de saúde, para resposta em relação à saúde pública, quando a gente fala do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional e internacional relacionado ao coronavírus. Se vocês tiverem curiosidade, busquem mais detalhes que falam tanto na portaria como a lei, a questão do isolamento social, entre outras medidas cabíveis em relação à Covid-19. Mais. É necessário saber qual é a regional de notificação, conforme nós vimos em relação ao Sistema Único de Saúde. Nós temos as diretrizes organizativas, entre elas a regionalização, conforme nós vimos em relação ao estado de Mato Grosso, nós temos regionais, e até mesmo em relação à atenção à vigilância em saúde, é necessário que no preenchimento tenham qual regional é. Então, é necessário a gente saber que regional a gente faz parte. Como nós somos de Várzea Grande, nós somos próximo a Cuiabá, fica fácil, Baixada Cuiabana. Mas vocês que estão no município de Santo Antônio também fazem parte da Baixada Cuiabana. No entanto, quando vocês virarem médicos, vocês precisam saber qual regional eu faço parte, qual é o meu perfil epidemiológico, entre outras ações. Então, aqui é só a gente retomar um pouquinho a explicação que a gente teve na aula presencial sobre o Sistema Único de Saúde. É um dado obrigatório, conforme a gente pode ver no asterisco vermelho. Aí nós temos as 16 regionais, que a gente já aprendeu lá dos princípios do SUS de regionalização para melhor divisão do seu território e abrange alguns municípios, existem cidades polos, cidades sedes, entre outros. Qual foi o município de notificação? Qual é a data dessa notificação? É obrigatório. O nome do paciente, se atentar para que esse nome seja escrito de forma completa, evitando a abreviação. É obrigatório o cartão do SUS daquele indivíduo, o nome da mãe, qual foi a data de atendimento desse paciente, a data do aparecimento dos primeiros sintomas,
Quais foram os sintomas? Febre, tosse, dor de garganta, coriza, entre outros. Qual é a data de nascimento do paciente? Qual é o município de residência, né? Muitas vezes ele está sendo atendido no município de Sinop, mas a residência dele é em São Paulo, nós devemos colocar. Se ele fez coleta da detecção de coronavírus, que a gente falou um pouquinho de diagnóstico laboratorial, em relação à coleta do swab nasointeral. O resultado da coleta, no entanto, como provavelmente não saberemos de forma rápida, podem colocar não se aplica a partir dessa notificação. Se teve resultado, você tem que retomar e finalizar o preenchimento daquela notificação, qual foi o resultado do exame, o nome do notificante, tá? E aqui é só para vocês poderem entender, né? Que é uma notificação online e digitalizada. Então, a partir do momento que você envia, imediatamente a notificação, a vigilância epidemiológica tem atenção e o COI em relação ao monitoramento e à investigação desses casos suspeitos. É só enviar e fechar. Em relação à ficha de notificação da SARS, que é a Síndrome Aguda Respiratória Grave, existe também uma notificação própria, tá? Quando até mesmo vocês podem perceber que toda a ficha de notificação ela tem descrevendo de forma sintética quando eu considero a SARG hospitalizado, e aqui fala indivíduo que apresenta hospitalizado com febre, mesmo que referida, acompanhado por tosse, dor de garganta e apresenta dispneia ou saturação abaixo de 95, ou desconforto respiratório, ou que evolui para óbito da SARG, independente da internação. E aqui existem algumas variáveis que são importantes em relação ao perfil epidemiológico e para o monitoramento, avaliação daquelas ações, como o município, a unidade de saúde, o nome, a data de nascimento do indivíduo, a cor, a escolaridade, nome da mãe, que zona que ele é, urbana, rural, o município de residência, o endereço daquele indivíduo, se ele é proveniente de surto de síndrome gripal que evoluiu para SARG, se trata-se de um caso nosocomial, infecção adquirida no hospital, se o paciente trabalha ou tem contato direto com aves ou suínos, quais são os sinais e sintomas apresentáveis, se ele possui fatores de risco ou comorbidades, se sim, é qual? Puérpera, síndrome de Down, diabetes, imunodeficiência, doença cardiovascular crônica, doença hepática crônica, doença neurológica crônica, doença renal, doença hematológica, asma, outras pneumopatias, obesidade e IMC. Se recebeu a vacina contra gripe na última campanha, qual é a data de vacinação? Se for menor de 6 meses, se a mãe recebeu vacina, se a mãe amamenta essa criança, se for entre 6 a 8 anos, né? Qual que é a dose, quando tomou a primeira dose, a segunda dose, entre outros. Se usou antiviral da gripe, qual que foi o antiviral, se houve internação, qual é o município de internação, qual é a unidade de saúde de internação, se está internado na UTI, quando que ele deu entrada na UTI, quando que ele saiu da UTI, se necessitou de suporte ventilatório, se realizou raio-x de tórax, se realizou quando, se coletou a amostra,
a data, que tipo de amostra foi, se foi a secreção naso-orofaringe, o lavabo broncoalveolar, o tecido post-norme, entre outros, deve ter preenchido esses dados. Qual foi o resultado em relação se for biologia molecular ou não, que não seja biologia molecular, quando foi, qual foi o agente etiológico, se foi positivo para a influenza, se foi positivo para outros vírus, se outros vírus respiratórios, quais foram, deve ser descrito aqui, o laboratório que realizou e qual é o código do CNES desse laboratório, qual foi o resultado do RT-PCR por biologia molecular, quando foi, qual agente etiológico no RT-PCR por biologia molecular teve, se for para influenza, A, B, se for para outros vírus, se outros vírus, quais são os vírus, deve ser especificado, qual o laboratório que realizou RT-PCR, a classificação do caso, se é por influenza, se é por vírus respiratória, se é por outro agente etiológico ou não especificado, quando se encerrou, evoluiu o caso para quê? Para cura, para óbito ou outros. A data do óbito e a data do encerramento. O profissional de saúde responsável e o conselho e a matrícula. Então, essa ficha de notificação, ela deve ser preenchida de forma detalhada e preencher todas as variáveis que são solicitadas nessa notificação quando se fala da SARG hospitalizada, ou conhecida internacionalmente como SAR hospitalizado, que é a síndrome respiratória grave. Não necessariamente deve ser relacionado ao Covid-19. Conforme nós vimos aqui, pode ser por influenza B, influenza A, entre outros vírus respiratórios. Ok? Então, nós temos a notificação da SAR, né? A síndrome gripal, a CG, e nós temos a SAR, que é síndrome aguda, síndrome respiratória aguda grave, tá? Hospitalizado. Nós temos o GAL. O GAL, ele é o gerenciador do ambiente laboratorial. O GAL é onde se solicita e pega os resultados, né? Daquele possível caso suspeito em relação ao Covid-19. E nós temos laboratórios que são credenciados pelo Sistema Único de Saúde, pelo Ministério da Saúde, para a realização em relação à realização de exames como o RT-PCR, que é através da biologia molecular, onde se vê em relação à cadeia polimerase de transcrição reversa em tempo real. E um dos laboratórios que são credenciados é o LACEN, e constantemente, diariamente, nos boletins, vocês vão vendo que alguns hospitais eles estão sendo credenciados em relação a essa análise quando se relaciona tanto pelo Covid-19, pela influenza A e pela influenza B. Laboratórios que não realizam essas técnicas moleculares, as amostras elas têm que ser processadas através do método imunofluorescência indireta, o IFI, tá? Mas nós já temos alguns laboratórios que são credenciados no nosso estado, além do LACEN. Nós temos o Hospital Santa Rosa e o Laboratório Carlos Chagas. Todos esses são supervisionados e monitorados pela vigilância epidemiológica, tá? Quando se realiza a técnica pelo método imunofluorescência indireta, utiliza o painel de soros, que ele vai detectar o quê? Além da influenza A e a B, outros vírus respiratórios,
o sincial respiratório, para a influenza 1, 2 e 3 e até mesmo o adenovírus. E de forma complementar, para controle da qualidade, são utilizadas técnicas de biologia molecular e até mesmo o isolamento viral. Para a coleta do material do envio ao LACEN ou laboratórios, conforme a nota informativa 02 do LACEN, como é feito? Então, é necessário somente uma amostra respiratória na suspeita da Covid-19 e, de uma forma geral, espécie preferencial para o laboratório é a secreção nasofaríngea. Como que se faz essa coleta? Essas coletas, elas devem ter as seguintes possibilidades: através do aspirado nasofaríngeo ou do suave combinado, rayon, naso-oral. A amostra da secreção respiratória inferior, escarro, lavabo traqueal ou lavabo brônquio alveolar. Então, aqui vocês podem ver em relação à ilustração da técnica para a coleta do aspirado nasofaríngeo. E em relação ao suave nasal e ao suave oral, como ele deve ser realizado, aqui vocês podem ver perfeitamente nessa figura, tá? A coleta do material para o LACEN ou laboratórios conforme a informativa 02 do LACEN deve ser da seguinte forma: considerando novos vírus ou novos subtipos virais em processos pandêmicos, a data ideal para a coleta após o início dos sintomas pode ser estendido até o 7º dia, mas o preferencial até o 3º dia. Então, se estende até o 7º, mas o preferencial até o 7º dia. Uma das observações importantes em relação ao profissional de saúde que é responsável pela amostra respiratória, eles devem utilizar os equipamentos de proteção individual e conforme a aula que vocês viram ou virão em relação aos EPIs, ao controle de prevenção da Covid-19, a máscara utilizada para o profissional que vai fazer essa coleta deve ser a N95, entre os demais materiais, como proteção ocular, gorro, entre luvas, capote, entre outros equipamentos de proteção individual, protetor de face, entre outros. Então, deve ter todos os cuidados ao realizar a coleta dessas amostras. Em relação ao acondicionamento e o transporte das amostras, as amostras elas têm que ser mantidas e refrigeradas a 4 a 8 graus Celsius. Elas têm que ser enviadas até 24 horas da coleta. Se não consegue enviar nesse período de até 24 horas, o ideal é congelar as amostras a menos 70 graus até o envio, para que realmente mantenha a temperatura. Caso tenha dúvida, existe o guia, a Rede Laboratorial de Vigilância e Influenza no Brasil, e isso está descrito tanto na página 16 a 24, e vocês podem tirar todas as dúvidas relacionado ao acondicionamento e transporte das amostras. O transporte até o LACEN, ele deve ser realizado em botijão de nitrogênio para garantir a temperatura de congelamento e qualidade dessa amostra, salvo se essas amostras forem coletadas e entregues em 24 horas. Então, em relação à definição do caso para a coleta, os casos graves é através da SARG, que são as doenças respiratórias agudas graves, em que o indivíduo apresenta febre, mesmo que seja referida, tosse, dor de garganta e dispneia. A gente até demonstrou para vocês a
a ficha de notificação de agravos, né, ter a saturação abaixo de 95 e for hospitalizado. Os casos leves, conforme essa normativa do Estado, ela é considerada febre e pelo menos ter uns sinais de sintomas respiratórios, como tosse, congestão nasal, dor de garganta, coriza, entre outros. Esses casos leves ficam de responsabilidade pelo município realizar esse acompanhamento e a Secretaria Estadual de Saúde, ela disponibiliza aquele formulário que eu mostrei para vocês anteriormente, que é aquele formulário online, e que se deve ser notificado. Então, aqui tem a essa notificação que é online e fica de responsabilidade para o município realizar o acompanhamento. Então, municípios que têm caso suspeito ou tem caso confirmado, não coletar a amostra. Municípios que ainda não notificaram caso suspeito, coletem as amostras. E essas amostras, elas devem ir acompanhadas com a ficha de notificação preenchida no formulário e existe uma nota técnica de recomendação 02 de 2020 do LACEN sobre o armazenamento, condicionamento em relação ao transporte dessa amostra. Então, se o município já tem transmissão comunitária, ela pode optar por manutenção de notificação de casos suspeitos leve. Contudo, essa ação ela tem que ser alinhada junto com a Secretaria Estadual de Saúde. Então, não precisa coletar a amostra de casos leves. E essa planilha, ela tem que ser enviada pela Secretaria Municipal de Saúde via e-mail ao ponto focal, que são os escritórios regionais de saúde, conforme nós vimos lá, das regionais, nós temos 16 regionais no nosso estado, que vai consolidar essas informações e ela vai enviar por e-mail, né, notifica@sesmt.gov.br até às 10 horas. Isso deve ser diariamente, tem que ser enviada em relação a isso. Então, a gente viu aqui quando coletar, quando não coletar essas amostras. Tá? Em relação à definição de casos, nós já temos casos em Várzea Grande, em Tangará da Serra, em Cuiabá, e atualmente, essa aula foi feita o dia anterior, nós já temos casos em Lucas do Rio Verde, entre outras cidades, e hoje foi pela Secretaria Estadual de Saúde, nós tivemos um óbito no município de Lucas do Rio Verde. Em Cuiabá, nós já temos mais de 25 casos, Várzea Grande a gente tem 4 casos, Rondonópolis temos 5 casos, Tangará 2 casos, entre outros casos. Diariamente sai o boletim sobre os casos. Aqui, em relação aos casos graves, que a gente já falou, que é a SARG, né? A síndrome, quando nós falamos em relação à síndrome respiratória aguda, todos esses casos graves, eles têm que ser notificados pelo CIVEP, gripe, e elas têm que ser informadas até às 10 horas da manhã por esse e-mail. As amostras têm que ser encaminhadas para o LACEN, junto com a notificação e as normas técnicas que nós já falamos de acondicionamento e armazenamento daquela amostra que foi realizada. O caso confirmado. Quando é considerado caso confirmado? Quando esse caso suspeito, né? Quando a gente fala laboratorial, quando esse caso suspeito ou comprovável resultado positivo, RT-PCR, em tempo real, pelo protocolo Charité. O clínico epidemiológico é o caso suspeito ou com provável histórico de contato próximo domiciliar, com caso confirmado laboratorialmente de COVID
que apresente febre ou pelo menos uns sinais e sintomas respiratórios nos últimos 14 dias após o contato e qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica. A gente falou bem disso, né? Dos casos confirmados, pode ser laboratorial, clínico ou epidemiológico, desde que ele tenha contato com um caso confirmado e apresente sinais e sintomas, e não é possível a investigação laboratorial. O caso é descartado quando ele não se enquadra na definição de caso suspeito, que a gente viu lá, existem 3 tipos de caso suspeito, e que ele apresente um resultado negativo para SARS-CoV-2 ou uma confirmação laboratorial para outro agente etiológico, influenza, entre outros. O caso é excluído quando ele apresenta o caso que apresenta duplicidade ou que não se enquadra naquelas definições que já falamos, e o caso é curado quando há cura, quando o caso em isolamento domiciliar, esses casos confirmados, eles passam 14 dias em isolamento domiciliar, a contar com a data do início dos sintomas, e são assintomáticos. Então, ele já é um caso curado. O caso de internação hospitalar, ele passa por uma avaliação médica e é observado, através da equipe médica, a liberação daquele paciente. Ela vai ser definida de acordo com o plano de contingência local e considerar a capacidade operacional, podendo ser realizada visita domiciliar ou remota, através de telefone ou até mesmo telemedicina. Ele é acompanhado, ele passa por uma avaliação médica, é definido pelo plano de contingência como que vai em relação a esses casos de internação domiciliar. O GAL, então, após a coleta e o segmento da definição do caso, tem que preencher o gerenciador de ambiente laboratorial. Lá no GAL, existem alguns dados que devem ser preenchidos de modo obrigatório em relação à solicitação desse exame laboratorial. E tem que comunicar a vigilância epidemiológica do município. É obrigatório a notificação, não importa se é rede particular, se é rede privada ou pública, a vigilância ela tem que estar ciente para monitorar e avaliar esses casos, juntamente com o... Aqui o GAL, para vocês conhecerem. Vocês, como futuro médico, profissional da saúde, ele tem um usuário, ele tem uma senha, o módulo é qual local que ele se localiza, Várzea Grande, entre outros municípios, tem aqui. E essa é a nossa aula, espero que tenha tirado a dúvida de vocês. Aqui são as nossas referências que foram utilizadas para essa aula. Agradeço, muito obrigada a todos.